Fala galera, mais um Pode Mais Brasília começando em 2026 e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de estar com uma pessoa que acabou se tornando uma amiga, a Bianca, uma empreendedora que veio de Salvador para prosperar em Brasília. E esse bate-papo vai ser muito bacana. Eu conheci ela agora em 2025 e foi uma surpresa o que ela nos mostrou lá na empresa dela. E hoje nós estamos aqui com a Bianca, uma pessoa que realmente tem encantado Brasília e tem encantado as pessoas que recebem o seu presente. Bianca, eu queria começar contigo perguntando para você quem é a Bianca. Vixe, a Bianca é uma menina mulher sonhadora, cheia de coragem, que saiu de Salvador para poder viver um relacionamento, né? E por conta desse relacionamento, essa vontade de fazer dar certo, que eu resolvi empreender. Então essa minha jornada, ela aconteceu por conta de uma decisão e desde então a gente está nessa caminhada colhendo os bons frutos. Que legal. Então quer dizer que você saiu de Salvador para Brasília por causa de um relacionamento que dura até hoje, casou, como é que tá isso aí? Sim. A gente hoje já vai fazer 6 anos agora, a gente se conheceu em fevereiro agora completa no fim do mês 6 anos e hoje a gente tem um filhinho já, inclusive o Alexandre tá com 1 ano e 5 meses. Que bacana, mas veio toda a sua família ou veio só você para Brasília? Não, eu vim sozinha, né, e aí aconteceu uma situação delicada, na verdade 2, que foi a perda do meu pai e da minha avó. E aí morava meu pai, minha mãe e minha avó, minha mãe e a minha irmã. Quando meu pai e minha avó faleceu, ficou a minha mãe e a minha irmã. E aí eu fiz convite para que elas viessem a Brasília. Na verdade, minha mãe falou, vou ver. E quando ela viu, eu já tinha pego a estrada e estava na porta de casa falando, vamos arrumar as coisas que a gente vai para Brasília. E ela acabou vindo, então tem 3 anos que ela tá aqui com a gente. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio para Brasília por causa de um relacionamento. Sim. E você pensava em empreender em Brasília? Você pensava em montar alguma coisa em Brasília? Ou você veio sem nada, assim, sem pensar em nada, construir nada? Como é que foi isso? Não, sem pensar em nada é muito forte, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu empreendo de forma informal desde muito pequenininha. Eu já vendi figurinha na escola, eu não sabia nem ler e escrever ainda, eu já vendia figurinha. E eu lembro como se fosse hoje, que a gente até brinca dentro de casa, que minha mãe foi a que mais ganhou nessa fase, porque eu vendia figurinha do R$1,99, comprava de 1 e vendia de 5, nunca vou esquecer, e ela comprava sapatos pra ela. Então, na escola eu já vendi brigadeiro, depois eu já vendi maquiagem, já vendi roupa. Então, a minha jornada de empreendedora, ela vem desde muito pequenininha, né? Eu acompanhei meu pai indo para contabilidade, fazendo mercado para empresa, indo como advogado. E aí, de fato, quando eu vim para cá, eu não vim sem trabalho. Eu vim para trabalhar numa clínica de estética. Então, eu pedi transferência para que eu tivesse ainda a minha renda para que a gente junto somasse, né? Então, eu não vim no escuro, eu não vim sem nada, mas eu vim com um trabalho CLT. E a partir disso, foi quando me dava um respiro para eu, de fato, conseguir pensar em alguma coisa. Então, eu fiquei 3 meses como CLT, e aí eu resolvi sair para empreender. Aí você saiu para empreender. No momento que a gente está passando no país que quem vai empreender é difícil, não é fácil, é muito imposto, né? Então, assim, você é muito corajosa por isso, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer lá Cadê Meu Copo, né? Então, assim, eu acho que o maior marketing hoje é o boca a boca, né? Um amigo me indicou você, que deu certo, e hoje você tá aqui no Pode Mais Brasília. E quais são os desafios que você tem enfrentado hoje no teu comércio? O que você tem enfrentado, assim, que tem sido mais dificultoso, tem sido mais difícil para você hoje no seu comércio? Hoje eu me posiciono muito como uma empresa de presente, né? E as pessoas perguntam, você vende brinde? E eu falo, não vendo brinde, eu vendo presente personalizado. Eu quero que todo mundo que receba o meu produto, essa pessoa consiga identificar que teve um gesto, um cuidado, um carinho. Então, o meu maior desafio hoje é separar a Bianca, o Cadê Meu Copo, como empresa não de brinde, aquela fábrica que vai te entregar uma garrafa. Então, falando de concorrência de maneira direta, é isso. Mas em termos de mercado, é posicionamento, é imposto, é a vida corrida, enfim, desafios a gente tem bastante, todos, né? Os dias, né? E essa ideia de montar esse ramo, essa empresa nesse segmento, como é que surgiu isso daí? Aconteceu. Né? Eu nunca pensei, falei assim, vou abrir uma empresa de presente, ou vou abrir uma empresa de presente personalizado para este
para esse nicho, não foi assim. Eu tava na pandemia, e aí eu resolvi abrir uma empresa que levasse um pouquinho de alegria para casa das pessoas. Então eu pensei, as pessoas não estão saindo de casa, mas elas estão com seus familiares. Então eu vou fazer um kit 100% personalizado para que todo mundo receba aquilo ali, poxa, aquilo ali de fato foi pensado para mim. Então as taças eram personalizadas, a caixa era personalizada, era para que as pessoas não saíssem de casa, era um apelo para que as pessoas não saíssem de casa e curtissem dentro de casa com seus familiares, né? Aquelas pessoas que moravam juntos. Então, Cadê Meu Copo veio por conta disso. Eram caixas personalizadas. Só que, com o passar do tempo, a gente tinha muito feedback. Só que eu não tava... aquilo ali não me trazia a alegria que eu buscava no início. Porque a gente estava vendendo muita bebida alcoólica. Então, comecei a me questionar. Eu fiz algo para ser legal, eu fiz algo para que as pessoas se sintam queridas, mas eu tô levando bebida alcoólica para casa das pessoas. Então, eu mudei a dinâmica do jogo. Eu passei a trabalhar presente. Hoje, antes, o meu produto principal era a bebida alcoólica. Hoje, eu ainda vendo bebida alcoólica, mas eu vendo um vinho, eu vendo numa cesta. Então, assim, eu não vendo uma bebida alcoólica em volume, né? Então, não é o meu foco. O meu foco é os espumantes em miniatura. Então, chegar onde chegou foi um processo, foi uma construção. A gente saiu, de fato, do foco, que era a pandemia, até porque quando os bares foram abrindo, as pessoas foram voltando a sair, e naquele momento eu imaginei, eu tenho 2 caminhos, ou eu mudo, ou eu vou fazer evento. O evento eu não fiz, eu realmente optei por ir para atacado, para pessoa jurídica. Então, hoje a gente trabalha ainda com os presentes que remetem à celebração, porque eu acho muito importante você estar sempre celebrando a vida. Eu acho que você não tem que ter um dia especial, não tem que ser o sábado, não tem que ser o domingo. Tudo que a gente faz, a gente remete à celebração, mas de uma forma diferente. Então, a gente vai compor com chocolate, a gente vai compor, se uma mulher estiver grávida, por exemplo, com um bichinho de pelúcia, a gente vai compondo com outras coisas que tragam ainda a identidade da empresa, que é levar alegria, mas de uma forma diferente. Tá, e quando você começou a empreender, você tinha um capital, você pegou um empréstimo, como é que foi isso? Não, eu tinha uma rescisão e um sonho, né? E aí, assim, eu comecei muito pequenininho e as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu não tinha um grande capital. E no início eu estava sozinha, né? Eu não conhecia ninguém, eu vim por conta de um relacionamento. E foi uma questão que a gente se questionou muito, essa questão se o meu companheiro iria ou não iria atuar junto comigo na empresa. Então, nos bastidores, ele veio me ajudando muito. Mas o tempo passou, ele continuou trabalhando como CLT e hoje ele saiu para, de fato, nós trabalharmos juntos dentro da nossa empresa. Olha só que coisa bacana. Então você, foi um processo. Então você tinha um sonho, tinha um valor pequeno. Sim. E aí você apontou para o futuro e falou assim, agora vou fazer, vai acontecer, e deu no que deu. Sim. Hoje que a sua empresa é maravilhosa, é linda, eu fui lá. Tô até lembrando aqui agora do Ouro Branco, que eu vi lá, né? Hoje a gente já tem uns relacionamentos bons com o banco, a gente já consegue ter facilidades que a gente não tinha antigamente, mas no início não teve um aporte, assim, pra gente começar. Foi uma construção mesmo. Foi uma construção. E hoje na tua empresa, em relação à produção, venda, gestão, como é que tá isso daí? É diferente de quando eu comecei, bem diferente, porque quando eu comecei eu lembro que eu saía para vender durante o dia, de noite eu montava, aí eu fazia a nota, eu fazia tudo, e hoje a gente já tem isso mais definido. O Dionísio, que é o meu companheiro, ele toma conta toda a parte do financeiro da empresa, eu fico mais na gestão e na criação de produtos, a gente tem bons parceiros que a gente consegue comprar dos produtos que a gente já confia, então mandam pra gente, e hoje a gente tem uma equipe de produção, então as coisas hoje são mais organizadas. No início eu que tinha que fazer tudo, né, por uma necessidade. Mas agora tá mais definido. Então, no início você tava um pouco perdida, e aí começou a vender, e as coisas foram acontecendo com a família junto, e aí as coisas chegaram no ponto que tá hoje. Isso, quando eu comecei, minha mãe e minha irmã não estavam aqui ainda. Elas vieram pra cá depois, né, então eu realmente era sozinha. E não era nem muito uma questão de perdida, era questão de não tinha condição. E o Dionísio falava assim pra mim, vamos contratar uma pessoa, você precisa. E eu falava, eu não tenho condições, eu preciso dar certo. E eu tinha que dar certo todos os dias. No acordar eu falava, hoje eu vou dar certo. Ao longo do dia eu falava, eu estou dando certo. No final do dia eu falava, eu dei certo. Porque todos os dias era um novo desafio, então eu tinha que fazer tudo. Que legal. Você que tá assistindo o Pode Mais Brasília, pega essa visão que a gente quando quer fazer, a gente faz.
A gente não depende das pessoas, né? Então, como ela mesmo disse aqui, pra gente agora, ela acordava, vai dar certo, tá dando certo, e é isso aí. Ela chegou onde ela está hoje. Eu queria também te perguntar que a gente tem muita burocracia, muito imposto hoje em dia. E como é que você tem lidado com essa dificuldade? As coisas têm acontecido? Como é que tá sendo isso aí? A gente paga imposto, acredito que um valor significativo. E eu fico muito indignada quando eu vejo, por exemplo, uma funcionária que precisa usar o sistema de saúde e não consegue. Inclusive, eu também precisei e não consegui. Eu lembro que na gravidez, eu fui orientada a tomar ferro. Eu comprei o medicamento e me indicaram no hospital só pra eu fazer a aplicação, porque eu precisava ficar um período lá pra poder, de acompanhamento. E não era a minha região, então até isso foi muito burocrático. Não é o seu CEP de endereço, você precisa para outro hospital, e desse hospital você precisa ir para outro, e não tinha atendimento. Então, assim, a gente paga tanto imposto, e na hora que a gente precisa, a gente não tem esse retorno. Então, assim, a gente paga imposto, e quanto mais a gente vende, mais a gente paga, né? Então, a gente não tem benefício. O micro, ele sofre muito, porque você começou a vender o seu faturamento, você já tem que pagar. Não é sobre o seu lucro, é sobre o seu faturamento. Então, você paga muito imposto, muita taxa de funcionamento, taxa para isso, taxa para aquilo. E, assim, o muito importante é a gente ter uma contabilidade para orientar, né? Porque muita gente não tem condição, muita gente hoje é informal, inclusive, não gera nota por conta das dificuldades e do valor que as pessoas precisam pagar. Então, conversando... O imposto muito alto, né? O imposto, ele é muito alto. Outra coisa que eu queria te perguntar, você me disse que a sua mãe veio pra cá também. A vinda da sua mãe com você te deu um conforto a mais, te deu mais tranquilidade? Como é que foi isso? Sim, tá perto de mãe é diferente, né? Ainda mais quando a gente tem uma excelente mãe, assim, eu não tenho que me queixar. Muito pelo contrário. Quando minha mãe veio, eu tive que fazer uma mudança. Eu tinha um escritório e eu resolvi entregar o nosso escritório pra ir pra uma casa. Porque minha mãe morando comigo, eu estaria perto dela. Todo lugar que eu fosse, ela ia não por uma obrigação, mas pra ela ver, pra ela conhecer a cidade, pra ela entender, lógico, se sentir acolhida e me trazer o conforto também que eu tava longe. Então ela me ajudou muito pra fazer as entregas, pra montar, pra fazer tudo. Inclusive até hoje ela me ajuda, mas hoje ela me ajuda mais com meu filho, né? Porque eu tenho o Alexandrinho, então pra eu poder trabalhar eu preciso de uma pessoa de confiança. Então ela me ajuda muito com ele. Você falou do Alexandre aí, né? Então hoje você tá vendo que o Alexandre hoje tem um futuro, vai ter um futuro. Vai, com certeza. Porque você tá criando aí toda uma porta para ele, né? E muitas vezes as pessoas estão sem trabalhar, estão sem emprego, aí elas, não, eu vou pegar uma Bolsa Família, vou pegar um Bolsa isso, Bolsa aquilo, acaba se acomodando, né? E eu acredito muito que a gente prospera muito no privado, né? Eu acho que se a gente colocar a nossa força no privado, a gente vai prosperar, tem como prosperar, né? Só falta a gente colocar a mão na massa e seguir em frente, confiar em Deus, como você disse para mim aqui, que você é cristã, tem confiado em Deus, tem colocado a sua empresa na presença de Deus, e Deus tem prosperado e vai prosperar cada dia mais, e a gente fica muito feliz em relação a isso aí também. Eu queria saber hoje, seus clientes, como é que eles têm aceitado a empresa, como é que tem sido isso? Explica como é que tem sido isso aí com seus clientes. Se hoje a empresa está viva, né, no sentido de bem, próspera, é por conta da minha relação maravilhosa com os meus clientes, né? Além da transparência, tem uma questão muito grande que é a relação, o companheirismo, a amizade. Desde o início, a empresa cresceu por conta de indicação, né? Então, eu vendi para uma pessoa, que me indicou para outra, que me indicou para outra, então foi realmente uma questão de confiança. Eu tenho os meus clientes, são queridos, assim, a gente tem um relacionamento maravilhoso, são duradouros. Eu tenho um cliente desde a minha primeira cliente, a minha cliente até hoje. Que legal. Então, assim, a gente é muito de indicação mesmo, assim, a relação ela é muito boa. A gente tá sempre junto nas oportunidades. Eu vejo que quando se fala em presente, eles falam de nós. Isso eu fico muito feliz, porque, enfim, apesar de, às vezes, ter um produto diferente, um valor diferente, a gente vê que a parceria, ela permanece pelo que a gente entrega, pelo que a gente é, né? Pelo que a gente vive. Então, é pelo que a gente entrega, pelo que a gente defende também. A relação, ela é muito boa. Acho que o mais valioso que eu tenho hoje na empresa é a relação com os meus clientes. Que legal. E eu queria que você desse um recado para as mulheres hoje que querem empreender. A gente tem notado hoje em dia que tem acontecido muitas coisas no nosso país contra a mulher, a violência contra a mulher, e muitas vezes a mulher, ela tá dependente do marido, né? Dependente do namorado, do noivo. E eu queria que você desse um recado para a mulher hoje, que precisa ser empreendedora. Eu queria que você desse esse recadinho.
Eu costumo dizer que eu vejo as pessoas em dois universos diferentes. A pessoa que ela tá numa situação muito difícil e ela não consegue ver uma solução, tudo pra ela ou é uma ideia muito mirabolante, aquilo ali vai dar muito certo, mas aquilo ali é tão longe da realidade dela que ela não faz. E as pessoas que têm uma vida boa ou uma vida muito boa e que não têm a coragem. Então, acho que independente da situação que você tá vivendo, quando a gente quer de fato, a gente precisa pensar no que aquilo ali pode se tornar um dia. Hoje pode ser uma realidade muito distante, mas amanhã você pode estar colhendo frutos maravilhosos. Você pode ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Então, acho que o trabalho, ele edifica. Quando você entrega e você vive aquilo ali com muito amor, então eu tenho que ter certeza que as mulheres sim têm que se posicionar, as mulheres sim têm que fazer um trabalho bem feito, porque tudo que você planta muito bem, você vai ter resultado. Então, não tem que ter medo, não. A dificuldade tá aí. Paga-se, como a gente falou, de imposto. A gente paga bastante imposto. É difícil, mas os frutos, eles são maiores, assim, sabe? Pode não ser do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, mas acontece. Que legal. Muito bacana. E hoje, como é que são feitas as entregas lá da sua empresa lá, Cadê Meu Copo? Como é que é feita as entregas? Onde que estão? Como é que é feito isso lá? Toda a logística. Hoje a gente tá em Águas Claras. Sim. E eu não abri mão de visitar os meus clientes. Então, hoje faz a entrega eu ou o Dionísio, que é o meu companheiro. Por quê? Porque eu quero estar perto, eu quero ouvir como é que foi o mês dele, eu quero saber como é que ele tá. E não é só a entrega de um produto, que a gente poderia colocar uma logística. É um ponto que a gente conversa bastante, que eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo, às vezes é difícil. Às vezes eu mando mensagem, não vou conseguir hoje, mas depois passo pra te ver. Então, assim, eu faço questão, porque é um carinho que eu tenho, assim, sabe? De ir lá uma vez no mês, abraçar, ver como é que tá, entregar o produto, colocar na mão, tá tudo certinho e ouvir, poxa, bacana, mais uma vez você entregou aquilo que você prometeu e tá tudo certo. Então é um conforto pra mim saber que a pessoa tá ali feliz com o que ela tá recebendo, que não é sobre dinheiro, é sobre o produto. E eu realmente ter esse contato com eles que eu gosto bastante, assim. Então você tem hoje um pré-venda, um pós-venda, você gosta de acompanhar, Sim, gosta sim. de, vamos dizer assim, sentir o cliente, o que ele tá achando, o que eu posso melhorar, eles também dão dicas pra você também. Sim, é uma relação muito aberta, é uma construção. As pessoas perguntam muito, cadê o seu catálogo? Eu pergunto, o que você precisa? Não adianta eu te mandar um catálogo com um monte de coisa. Você me falou isso. E você ficar perdido. Então, assim, me conta a sua realidade. É pessoa jurídica? Você precisa de quantos brindes? Eu preciso de 30 brindes. Aí eu falo, então vamos produzir esses presentes? A gente produz. Então, assim, qual a cor da sua marca? Vamos fazer cartão? Quem é que vai estar recebendo esse produto? Até quanto que você pode gastar? Você já tem algo que você queira ou a gente pode criar? Se está aberta a sugestão, então é uma construção. Todo atendimento é uma construção, sabe? Entendi. Então, eu tô sempre ali, olhando com as meninas na produção, perto, olhando, conferindo. Não tem nada que saia que não esteja 100% que eu não gostaria de receber. Tudo que é produzido, eu me questiono. Eu gostaria de receber isso daqui? Ou isso aqui é só mais um? Se for só mais um, a gente não faz. Realmente tem que fazer diferença. Então, pelo que eu tô percebendo aqui, é um grupo de ações, né? Que você tá me mostrando aqui que tem que ser feito para quem tá querendo empreender agora. Sim. É o pré-venda, é o pós-venda, é estar perto do cliente, é entender a necessidade do cliente, que muitas vezes a pessoa quer fazer e vender. Né? Mas a gente tem um pós-venda também. Eu particularmente sou uma pessoa que me preocupo muito com pós-venda. Porque às vezes você vai comprar, eu até tive uma experiência muito ruim em relação à armação de óculos, que eu fui comprar essa armação de óculos, quando eu cheguei lá, nossa, foi flores e champanhe, aquela coisa toda, mas quando eu tive um defeito no meu óculos, o pós-venda acabou com a venda, né? Então eu acho que o pós-venda ele é muito importante no processo, né? Você continuar, porque aquele cliente que comprou com você uma vez, ele vai continuar comprando, não é verdade? Então assim, por isso que a gente acredita muito no livre mercado, porque é o seguinte, se você falhar, tem outro que vai fazer, tem outro que vai vender. E você vai perder aquela venda. Então, o pós-venda, ele é muito importante mesmo nessa questão aí do mercado. Outra coisa também que eu queria entender, o ponto onde você está hoje, você escolheu aquele ponto, você achou que aquele ponto seria melhor, porque muitas vezes, o que eu percebo? Eu vejo aqui onde eu moro, na Asa Norte, que a pessoa vai lá e coloca um sonho. Monta um restaurante. Cara, aqui vai dar certo, aqui vai ser bom, mas daqui a pouco ela já tá fechando, porque talvez não escolheu o lugar certo, o momento certo. Como é que foi feito isso aí com você? Eu confesso que foi pensado no coletivo, né? Eu poderia estar num lugar mais barato,
para lucrar mais, mas eu penso em mim, penso nas minhas funcionárias. Uhum. Porque a gente saiu da Asa Norte para Águas Claras para ficar mais perto da minha casa por conta do meu nenenzinho. Uhum. Em contrapartida, eu procurei um lugar seguro, porque a hora que eu entrar, a hora que eu sair, e as Uhum. meninas também, vai ter portaria, vai ter segurança. Eu sei que o prédio comercial que a gente tá, ele é um prédio comercial que ele não é de rua 100%, né? Você tem toda uma portaria para subir. Então, Sim. se eu não tiver, as meninas não estão suscetíveis a qualquer tipo de situação, porque é o medo, a criminalidade, enfim, né? E tem a questão também de logística. É perto do metrô para elas? Não é perto do metrô para elas? Então, a gente escolheu um escritório que a gente tenha um espaço significativo para todo mundo trabalhar, que fique confortável para todo mundo no dia a dia. A gente saiu, por exemplo, de uma sala de 30 metros para uma sala de 90 metros, né? Então, a gente aumentou de tamanho, graças a Deus, para que a gente tenha mais espaço de produção e mais conforto para as meninas. Mas é um conjunto mesmo, assim, é da forma como chega, da forma como sai, o horário que entra, o horário que sai. A gente não pensou muito na questão... A produção a gente vai conseguir encaixar em qualquer lugar, né? Tendo espaço, a gente consegue fazer. Mas a escolha do local em si foi realmente por conta da logística, a saída perto dos clientes, não é... Então, como eu gosto muito de fazer as entregas ainda, eu preciso ter um lugar para poder parar o carro, para poder tirar essa mercadoria. Eu fico pensando, se fosse uma loja de rua, chega um monte de caixa, como que eu vou parar para poder descarregar? Subir. O meu fornecedor vai subir aquelas caixas carregando. Então, precisa de um elevador para os funcionários que não são meus conseguirem ter mais conforto para chegar também. E aí, eu tenho um menininho de 1 ano, eu fico pensando, quando eu chegar com ele, como é que eu vou com um carrinho no meio da rua, e se tiver chovendo? Então, assim, eu penso 360 mesmo, assim, sabe? Minha cabeça, ela vai sempre além. Não é só pelo ponto que é mais barato, não. A gente paga mais caro para ter mais conforto e mais segurança. Que legal. E outra pergunta aqui, como é que é trabalhar com o marido? Fale aí, abertamente. Hoje é bom. No início foi um desafio. Porque eu tenho um gênio muito forte. Sim. Mas eu tenho um gênio muito forte porque eu acredito muito em mim, sabe? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não quero ser melhor que ninguém, passar por cima de ninguém. Mas eu preciso acreditar no que eu tô fazendo. Entendeu? Precisa fazer sentido pra mim. Então, durante esse tempo inteiro, fazia sentido pra mim, eu agia. E aí, quando ele resolveu, de fato, vir pra empresa... e ele falava, tem que ser assim. Aí tinha horas que eu assim, tem que ser assim, aquilo ali ia me consumir. Aí a gente vai cedendo e vai dando certo. Então hoje ele já tem a parte mais que ele toma conta, eu já respeito mais, hoje eu já tenho a minha parte mais definida. Então eu acredito muito que é uma construção de tudo, assim, sabe? Sim. Se a gente tem que ceder um pouquinho, tem que aceitar. Eu lembro que esse dia eu fiz o escritório todo rosa, porque tem um monte de mulher, não. E aí ele foi e comprou cadeira azul. Não, eu morri. Falei, eu comprei, fiz o escritório todo rosa, você pensa, mas é porque no site a rosa e a azul tinham o mesmo, era a mesma cadeira, mas era um pouco mais em conta. Eu falei, mas eu fiz o escritório todo rosa, se você botar a cadeira azul. Aí agora ele tá comprando cadeira rosa. Meu Deus. Então, assim, ele ajuda bastante, porque a questão, por exemplo, da parte financeira, burocrática, ele faz toda, assim, sabe, da empresa. Então, sempre que eu tô precisando, ele faz, não só como eu tô precisando, né, mas no início ele precisava aprender, porque, querendo ou não, a ideia daquela caixinha que começou tudo foi minha. Então, eu já sabia o fornecedor, já sabia o valor, já sabia tudo. Toda a então, logística. Quando ele chegou, não era só aquela caixinha. Sim. Era tudo, entendeu? A relação com o cliente, a confiança, eu ir na loja, chegar e abraçar uma pessoa, uma coisa, ele chegar, a pessoa que nunca viu é outra. Então, é muito bom. Hoje ele vai comigo, já conversa, todo mundo já sabe quem que ele é. Então, é muito bom. A gente consegue trabalhar junto, ter mais tempo de família, isso é muito importante pra mim, né? Eu penso que a vida é muito corrida e muito sofrida, né? Verdade, a gente tem que se esforçar muito pra gente ter as coisas e ser feliz naquilo ali. Porque tem gente que tem e não é feliz. Então, assim, eu dou valor todos os dias. Então, do acordar, levar o Alexandre na escola junto. Hoje o Alexandre vai pra escola. De eu levar o Alexandre na escola, da gente conseguir almoçar junto. Então, são as pequenas coisas que fazem a diferença pra mim. A gente conseguir trabalhar junto. Então, é difícil a convivência? Mas hoje ela é mais positiva do que negativa, muito mais. E tem pagado o salário dele? Como é que tá? Pendura. Tá difícil pagar o salário dele aí? Não, paga direitinho. Paga direitinho? Ele é caro, viu? Então, se ele comprar uma cadeira azul em vez de uma rosa, o salário tá cortado. Deveria, né? Ainda não, deveria. Ainda não. Eu te fiz essa pergunta porque eu acho que é muito importante a família estar envolvida no processo. Seja ele no empreendedorismo, seja ele na política, né? E no ramo que for, eu acho que é muito importante a família estar junto ali,
né? Porque é muito difícil um seguir para um caminho, outro seguir para outro. Eu acho que ela não vai ter a prosperidade. Ela não vai acontecer, né? Então tem um versículo na Bíblia que diz que se a gente tiver divergência, como é que andarão juntos? Não tem como a gente andar juntos, né? E também quando você estiver desanimada ali, alguma coisa, ele vem e fala, não vai dar certo, vamos embora, vamos seguir em frente. Então eu acho muito importante isso aí. E eu também queria que o Rafinha colocasse aqui a sua marca. Rafinha, coloca pra gente a marca da Bianca aqui, o Instagram dela. É hora do merchan, né? É hora que a gente vai receber um din-din. Então, eu queria que você colocasse aqui a marca dela, pra gente mostrar aqui, telefone, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar os produtos, algumas coisas que ela tem também, que ela faz, né? Então, eu queria que mostrasse a marca dela aqui, tá? E o que você pensa do futuro? Esse ano eu tenho uns sonhos bem ousados, né? A gente vem numa construção muito sólida, graças a Deus, porque eu procuro respeitar o tempo, né? Então eu tive toda essa questão de vir sozinha, produzir sozinha, aí teve a perda dos meus familiares, algo que mexeu muito comigo. Então cada ano foi um ano muito, muito organizado, assim, pra mim, pra eu conseguir organizar de maneira geral profissional. Sim. Então esse ano a gente vem recebendo muita indicação, a gente tem feito para bastante empresa e de segmentos diferentes, isso é muito importante. Então assim, a gente tá muito focado na criação de produto, sempre com muita qualidade, e atender realmente as pessoas que estão interessadas nos produtos personalizados. E você pensa no futuro, talvez, de franquia? Como é que é isso? Já surgiram propostas, mas ainda não. Mas enfim. Você não achou que era o momento, né? Acho que ainda não. Mas eu acho que o futuro a Deus pertence. Se tiver que ser, vai ser na hora certa. Hoje eu acho que não, mas a gente tá num ano muito promissor, assim. Porque é por conta da criação de produto, por conta da quantidade de clientes que a gente já tem, por conta da receita, por conta do nosso faturamento. Então acho que a gente já tá bem organizado pra tratar e trilhar novos caminhos. Quem sabe a questão da franquia. Então você tá me dizendo que você vai se fortalecer primeiro, deixar bem estruturado, né? Pra depois, de repente, abrir isso aí. Porque assim, a questão da franquia, ela vai muito o seguinte. Aquela velha história, né? O gado, ele engorda porque o olho do dono tá em cima. Né? Então, quando você parte pra franquia, cada dono trabalha de uma forma ali e tal, né? Então, assim, tem essa preocupação também, né? Sim, eu fico muito preocupada, tudo que sai, né? Então, tem que ter um controle de qualidade, porque às vezes, por exemplo, eu compro e chega um material pra mim. E aí eu fico me questionando, gente, ninguém olha isso aqui antes de entregar, não? Como é que não olha? A gente olha um por um. Se eu tiver que entregar 300 presentes, a gente olha um por um. Porque na hora que chegar lá, eu tenho certeza que o produto, ele tá 100%. E a gente nunca teve problema por conta disso. Então, assim, eu fico muito preocupada de crescer demais. Não que ninguém quer, todo mundo quer crescer. Lógico. Mas eu quero crescer de uma forma sólida, sustentável. Então, tudo que a gente tem feito é por conta disso. Por uma segurança e paz no coração também, né? Saber que a gente tá fazendo bem feito e não só volume. Então, a gente faz um volume, mas a gente faz um volume que a gente ainda consegue abraçar. E a questão da franquia foge dos nossos olhos. Então, eu tenho esse receio, essa paz de espírito. Acho que eu preciso fortalecer um pouco pra conseguir, de fato, tá longe, né? No mercado hoje, você falou que não é presente, é presentes, você falou? Isso, é porque brinde vem muito de fábrica. Você vai chegar numa fábrica, você vai ver aquele produto, ela vende o mesmo produto e outra pessoa vende o mesmo produto, com valores diferentes. E você vai pela regra, qual que é mais barato, que me entrega mais rápido, e você vai comprar. A gente não vou te vender uma caneta, eu não vou te vender uma caneca. A gente vai construir pra você. Se eu te vender uma caneca, eu vou colocar numa embalagem bonita, com uma fita personalizada, com um cartão pra pessoa receber aquilo ali, de fato, como um gesto de presente, e não como uma caneca na mão. Então, tudo que a gente faz, a gente transforma, a gente agrega valor, entendeu? Por isso que eu bato muito nessa questão. Brinde é maravilhoso, todo mundo gosta de ganhar um brinde, mas eu gosto de dar presente, eu gosto que a pessoa olhe e fala, nossa, que bacana, que bonito. Que legal, eu gostei de você falar isso aí, que a gente tem isso na nossa cabeça, brinde, né? Brinde não. E eu acho que a gente podia mudar isso mesmo, né? Presente. Presente, eu fiz pra você, isso é um presente, eu pensei em você, olha, e a pessoa se sente querida, né? Gente, essa aqui é a marca da Bianca, Cadê Meu Copo? É uma marca... Como é que você se espelhou nessa marca aí, Bianca? Tem história aí? Tem algumas, né? A gente começou com uma logo que ela era mais quadradinha. Foi um amigo do Dionísio que fez. E ele pensou nas tesourinhas. Quando eu olhei pra logo, eu não entendi nada, porque eu não era daqui. Então, quando ele falou, não, porque aqui é tesourinha, não sei o que, aí eu...
era o que tinha na época. O que é tesourinha, né? Tá bom, ok. Aceitei e a gente usou por um tempo. Depois a gente fez uma contratação e a moça fez. O Cadê Meu Copo, ele tem por conta da taça de gin, que foi, de fato, o start da empresa, né? Quando a gente fazia as taças personalizadas para mandar para casa das pessoas. Entendi. Eu já me questionei algumas vezes a questão do nome, mas todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam: você é a menina do copo? Você é a menina do copo de cabeça pra baixo? A sua empresa é do copo? Eu falo, Então, ficou, sabe? Então, todo mundo olha pra mim e vê o copo. Aí, ficou esse copo aí. Que legal, que legal. A marca ficou muito boa mesmo, né? Eu já fico na minha cabeça. Cadê meu copo? Quando lembra de presente, de fazer isso, convite, eu já lembro de vocês. Né? Engraçado que quando surgiu a ideia... É tudo muito... Pro empreendedor, o desafio eu acho que é a mentalidade, né? É você ter medo. Seu maior desafio é você mesmo, você ter a coragem. E quando eu fui conversar, eu lembro que eu não tinha amigos, mas o Dionísio tinha amigos. E aí eu comecei a compartilhar sobre, não, porque eu tô querendo fazer isso. Achei que era assim, foi um negócio desse, assim, completamente diferente. Mas empreender a prática é diferente da teoria. Aí eu falei, o nome, eu pensei no Cadê Meu Copo? Porque, por exemplo, se você estiver numa festa, num momento, e você estiver bebendo, eu não chego pra você e falo, olha, cadê a minha taça? Você pode me servir? Eu pergunto, e aí, cadê meu copo? Já sou mais despojada, verdade, né? Eu sou de Salvador, então assim, se eu ver uma pessoa tomando uma caipirinha, eu não vou falar, você pode... Eu pergunto, e aí, cadê meu copo? Mas, né? Mais nessa dinâmica. E aí, quando eu falei, o nome da empresa é Cadê Meu Copo? Aí eles, nossa, muito legal. Aí você achou? Então assim, quando a gente tá começando, a gente pensa em tanta coisa que a gente duvida. E aí, com os retornos que as pessoas iam falando... Aí eu falava, nossa, gente, será que é tão legal assim mesmo? E aí toda vez que eu vou na loja, eu pergunto, você é a mulher do copo? Eu falo, não é que esse negócio deu certo mesmo? Então ficou aí, né? O Cadê Meu Copo por conta realmente do boca a boca das pessoas e porque as pessoas gostam. Que legal. Gente, você que tá assistindo a gente aí, não deixe de colocar isso na sua mente, tá? Cadê o meu copo? E aí a gente vai mostrar agora, Bianca, algumas coisas que você faz, o público nosso ver, né? Umas coisas que eu achei muito bacana, muito legal. De verdade, eu apaixonei. Que eu trouxe. Me apaixonei por isso aí. A gente se conheceu assim, não foi? Foi, a gente se conheceu nesse presente aí. Cara, que legal. Gente, olha só. Eu tinha um evento que eu ia fazer, eu ia convidar algumas autoridades, e aí ela fez esse presente aqui pra mim. Na hora que eu fui receber esse presente dela aqui, eu fiquei encantado, né? Com essa demanda que a gente passou pra ela aqui. As pessoas que receberam ficaram muito felizes. Com a maneira que ela fez, com o carinho que ela fez. Olha, até a fita tá aqui, mais Brasília. Você vê como ela olha os detalhes, tá bom? Então o negócio é muito chique mesmo, chique do último. Muito bacana. O que mais que você tem aqui? Vamos lá, mostra pra gente. Esse presente foi a transição das caixas de bebidas para essas daqui. As caixas de bebida eram caixas de acrílicos grandes, realmente com especiarias. Então a pessoa podia comprar e tinha um prazo de validade grande porque era desidratado. Então, como a gente sabe das bebidas, eu já vim para uma bebida menorzinha, que remete à celebração, e a gente tem um chocolate para compor. Então, assim, o produto ele já vem organizado, não é aquela coisa que você bota e fecha, né? Então, assim, a gente pensa na aparência. Isso aqui que fez o dar certo. Porque eu lembro que no primeiro mês eu tive uma demanda e falou assim, nossa, a caixa de acrílico ela é muito bonita, mas eu não tenho essa verba, eu preciso de algo mais em conta. Aí eu cheguei pro Dionísio e falei, entrou uma demanda, ela quer 25 caixas, aí o Dionísio falou assim, mas a gente tem muita caixa de acrílico, a gente precisa fazer o acrílico. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra botar na mão dela, o que vai ser eu não sei. E foi isso daqui. Só que dessas 25 se tornaram 500 no fim do mês. Caramba! E aí eu falei assim pra ele, não é que dá certo? Que legal. E aí eu falei assim, meu Deus, só que eu fiquei naquela coisa. E mês que vem, quando ela pedir uma coisa diferente, o que eu tenho? E eu não tinha outra coisa pra oferecer. Então eu comecei a me cobrar de fato essa questão de ter variedade. Sim. Então a gente foi aos pouquinhos, foi surgindo dessa, a gente veio pra essa, que é uma versão mais longa, Vamos mostrar aqui pro público aqui. Essa é a versão mais em conta, é isso? Isso, ela é mais longa, ela tem menos chocolate, então pra volume, quem quer comprar no atacado, a gente já tem uma redução um pouquinho, mas com a mesma ideia, a fita personalizada. Sim. E aí a gente vem pra ideia do MDF, a gente tá numa era de muito carro elétrico, então a gente traz a sustentabilidade com uma caixa. E esse desenho foi um desenho que eu criei, é a fachada da loja. Essa empresa trouxe, a Primavia trouxe pra cá. Eu fui na inauguração. Foi, e aí a gente fez as caixas pra eles. Então tem a fachada da loja, a gente ainda tem aqui
já um Espumante, né? espumante. A gente já tem outra marca. E aqui a pessoa comprando o carro, ela põe a chave do carro. Então, na hora de chegar na Vamos concessionária e a pessoa receber a chave na mão, coloca a chave do carro dentro da caixa. Então, o consultor, o vendedor, ele entrega na Já entrega, então, esse presente já com a chave do caixa carro. chave do carro. Caramba, tô precisando de pegar meu carro. Olha É? que bacana. E aí, a gente tem também kit churrasco. Os homens gostam bacana. O Dionísio, que ama fazer um churrasco aí, adorou. Ele é do sul, né? É do sul. É do sul. Que legal. Tem um kit churrasco. Olha aí, gente. Kit churrasco também, ó. E tudo que a gente faz é personalizado. A gente Que vai bacana. personalizaria Que a bacana, caixa. que bacana. Aqui já é uma empresa de academia, vende produtos para academia, aparelhos para academia. Então não é em Brasília, a gente mandou para fora, então a gente também faz Esse aí, qual a envios. funcionalidade dele? É um carregador portátil. Que legal. Então a gente procura produtos que Vou sejam mostrar. usuais, por exemplo, que cabe no bolso, que cabe numa bolsa, mas que tenha uma boa quantidade de carga. Tudo a gente pensa, né? E aí a gente é um kit de tecnologia também, aqui é uma caixinha de som. Todos os produtos que saem são personalizados, tá? Aqui é Mosturado não tem, mas se a empresa Tá. quiser, a gente vai Personaliza. personalizar. Tá joia. E aqui Muito legal. também é um grande cliente da gente, que a gente tem um carinho muito grande, uma parceria de muito tempo, que a gente também tem a Bali como uma necessaire, aqui tem chaveiro, dentro tem outras coisas. E a gente, enfim, a gente tem vários clientes hoje de concessionária, mas a gente também já atua com construtora, com Que imobiliárias. legal. Então a empresa foi crescendo e se estruturando graças à confiança deles, e a gente tá junto aí, já tem uns 4 anos nessa luta. É, e eu fico achando interessante você me mostrando isso aqui, porque eu vou vendo as variedades. Então você não fica na mesmice, né? Ah, Você vai mudando sim, conforme o cliente vai sim. querendo e vai Quanto que pedindo pra ele você. pode, quantas caixas que ele precisa, porque às vezes ele quer 2 caixas e não é viável nem pra ele nem pra mim que tô fornecendo 2 caixas daquele produto. Porque Entendi. pra chegar, às vezes pode chegar num custo muito alto. E se eu sugerir, por exemplo, outra coisa, então a gente vai adaptando a realidade, cada um tempo de produção também ele é muito importante. Às Uhum. vezes a pessoa precisa de algo de imediato, às vezes ela tem um prazo maior, então tudo isso influencia na construção da criação do produto. Que legal. Então, olha só, hoje a gente tem visto que você tem uma liberdade econômica, né? Sim. Porque hoje você trabalha para você mesma, Sim. né? Você faz o seu tempo, faz seu horário. Sim. Então, isso aí mostra que vale a pena empreender. Sim. Vale a pena empreender, É. né? Vale muito a pena. Olha só, já colocaram aqui, gente, acompanha aí o Cadê Meu Copo, o Instagram tá aí para você entrar, tá? Não deixe de entrar nesse Instagram aí, porque vale a pena. Vocês vão ver os kits que ela faz lá, todo o serviço que ela faz, tudo que ela produz, tá tudo no Instagram dela. Não vamos deixar de acompanhar aí Cadê Meu Copo. Aí uma caixinha dessa já se tornaram mais de 60 mil kits entregues. Olha só, 60 mil kits entregues. Para quem chegou de Salvador para Brasília, Uhum. que não tinha nada, não Nada. pensava no empreendedorismo, hoje você se tornou aí uma vendedora de 60 mil kits produzidos com amor. Amém. Parabéns. Obrigada. Parabéns, sucesso para você. Bianca, a gente vai chegando aí pro fim da nossa entrevista, né? E eu vi que a história aí, a oportunidade, trabalho, liberdade, vale a pena realmente empreender. E eu queria perguntar para você algumas coisas aqui, eu queria que você respondesse em uma palavra só, tá Tá. bom? O que significa para você família? Tudo. Tudo. Empresa, Propósito. propósito, Brasília, Alegria. alegria, religião, Jesus. Jesus, futuro, Prosperidade. prosperidade. E 2026? Sensacional. Sensacional, maravilha. Eu quero mostrar para você aqui, eu tenho uma foto para colocar aqui, e eu quero que nessa foto você me fala o que representa essa foto para você, tá bom? Fala para mim o que representa essa foto para você. Saudade. Esse era o seu pai, né? Uhum. Você ali, aqui é sua irmã, sua mãe. O que representa pra vocês? Saudade do papai. A mãe hoje tá com você guerreira, Uhum. né? Lutando com você. Então isso aí representa muito amor, né? Uhum. Muito amor. A segunda foto, por favor, Rafinha, mostra a segunda foto pra gente aí. E essa daí? Meu amor.
Olha, minha família. Esse é o famoso Dionísio. É, o Dionísio e o Alexandrinho ali. E o Alexandrinho. O Alexandrinho. Olha só. Ali quando você descobriu que estava grávida. Aham. Então hoje você faz o que você faz Por conta deles. por causa dessa família maravilhosa que veio de Salvador para Brasília para nos abençoar aqui, prosperar em Brasília. E o Alexandre tá ali, o Alexandrinho. É. Já é um empreendedor desde pequeno. Ele ama, ele adora. Vai lá, quando vê chocolate, então. Ele gosta, Ele né? gosta das fitas coloridas, do chocolate, a tesoura, que a gente tem que falar não, então tá lá. É isso. É isso. Então, Bianca, eu fico muito feliz com a sua presença aqui no nosso Pode Mais Brasília. Que Deus possa abençoar você, que você realmente possa crescer a cada dia mais, né? Então, assim, aonde você colocar a mão possa prosperar, aonde você colocar os pés, Deus possa te dar por herança, né? E que você possa dar muitos empregos mesmo para muitas pessoas, né? Então, a gente se tornou aqui parceiro, Sim. né? Você é uma parceira aqui do Pode Mais Brasília. Eu quero agradecer você demais, agradecer a sua mãe, a sua irmã, agradecer ao Dionísio que está aqui, não apareceu, mas está aqui, né? De olho aqui no podcast, né? Então, assim, eu quero dizer que você pode contar com o nosso canal aqui, vai estar sempre aberto para colocar a sua propaganda aí. Sempre quando a gente estiver aqui entrevistando, a gente puder fazer o nosso merchan, a gente vai colocar aí o Cadê Meu Copo, que eu acho muito importante essa sua história, que vem cantando o Brasil, vem cantando Brasília também. Que Deus te abençoe. Muito Amém. obrigado pela sua presença. E a última fala tá contigo aí. Você pode falar o que sentir no seu coração. Não, eu te agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu sei que empreender não é fácil, mas todos os dias eu procuro encorajar as pessoas. É o que a gente conversa muito em casa. Eu e o Dionísio, como casal, a gente sente que dentro dos nossos amigos, a gente tá sempre impulsionando, sempre conversando. Uhum. E a gente sempre escuta. Nossa, vocês... Na nossa conversa, trouxe essa reflexão e a gente teve coragem de fazer tal coisa. Então, assim, é isso que eu busco todos os dias, fazer a diferença na vida das pessoas de forma positiva, respeitando o espaço, o limite do outro, mas sempre incentivando. Não, vamos, tá faltando o quê? O que você precisa? Porque o não, ele já é garantido e dificuldade todo mundo tem. E gente pra se meter também, né? Então, assim, verdade. que a gente possa ser uma palavra de conforto e um braço quando as pessoas precisam. Então, assim, quem tiver interesse em empreender, empreenda sem medo, claro, que com cautela, fazendo o que tem que ser feito e certo pra colher bons frutos. Então, você que tá aí sentado no sofá, falando, Deus, tô sem trabalhar, vamos levantar a cabeça, vamos erguer e vamos à luta, porque você também vai prosperar como a Bianca. Amém. Um abraço, Deus te abençoe.